É isso. Hoje estamos aqui com ele, Rafael Camargo, o novo arquiteto de Bauru, o Rafinha que participou aí de um post do Voz Noroestina essa semana, né? De uma forma mais humorística e agora de uma maneira um pouco mais séria vai contar para a gente aí do seu projeto de TCC. Não sei se é TCC que fala também em arquitetura. Na minha área, né, era TCC, mas o seu projeto que tirou 10 agora finalizando a faculdade e muito legal poder ter essa conversa, falar um pouco desse desenho, desse projeto do Alfredão e de algumas histórias também que o Rafinha já me contou que conhece e que tem aí de conhecimento do Alfredo de Castilho. Então, um prazer receber você. Hoje o Rafael Camargo, vou chamar de Rafinha, não vai ter como. Um prazer receber você e parabéns aí pelo 10 na banca hoje lá na Unesp. Mais um Unespiano e mais um arquiteto aí em Bauru. Obrigado, Guto. Uma honra estar aqui. Sou fã do Voz Noroestina já tem um bom tempo. E, bom, primeiro também na arquitetura é TFG, que fala, trabalho final de graduação, mas todo mundo acaba falando TCC mesmo, acho que é o mais comum. E esse tema, como eu falei na minha apresentação hoje, eu acho que ele está escolhido desde o meu primeiro dia assim, na faculdade. Eu já sempre pensei em fazer um projeto para o Alfredão, sempre pensei em alguma coisa. E eu fui, ao longo dos anos, assim, pesquisando, já tinha alguns, encontrei alguns, conversei com as duas pessoas, né, que eu achei que já tinham feito um projeto, também um TCC sobre o Alfredo de Castilho. Então, fui atrás deles, trocamos ideia, trocamos informações. E aí, quando eu comecei, então, a primeira parte, assim, acho que foi uma das partes mais legais, foi fazer essa parte do levantamento histórico, tanto do time quanto, né, dos estádios que o Noroeste já teve. E aí, vendo assim algumas perguntas que me fizeram até no post, tanto do Instagram quanto do Facebook, se era no mesmo local, se eu tinha mudado o terreno. E aí isso eu acho que é a primeira coisa assim que é legal falar, que eu quis manter no mesmo terreno, porque o primeiro estádio do Noroeste era inaugurado em 1935, né? Antes o Noroeste tem um primeiro campo ali bem na beira da ferrovia mesmo, mas o primeiro estádio com arquibancada, com estruturas em 35, e todos foram próximo à ferrovia e próximo ali da mesma região. Então, se eu quisesse mudar de terreno, buscar um novo terreno para o Noroeste, eu acho que fugiria um pouco dessa história do Noroeste se manter próximo das suas origens. Então, não quis fazer isso. E eu não, assim, não é bem uma reforma que eu fiz, mas é um projeto praticamente do zero, porque eu fui visitar, né, fui ver como estava agora o estádio depois dessa reforma que teve para esse ano para o Paulista. Então, conheci os novos vestiários, os novos camarotes, mas uma coisa assim que eu notei é que realmente a parte pro torcedor é a mesma, né? Então, desde 1960, assim, que é a inauguração do Alfredão, é a mesma arquibancada, é o mesmo, os banheiros são os mesmos, então tudo ali é o mesmo. E, por exemplo, se eu quisesse colocar os assentos mantendo a arquibancada resistente no Alfredão, não daria, porque a altura e a largura dos degraus do estádio não batem com o padrão, assim. Então não daria para você só colocar hoje, encher o estádio de assentos, porque está fora do padrão que a federação e que a FIFA, né, pede, mas para o meu projeto eu segui mais o padrão do documento da Federação Paulista, que é disponível assim muito fácil, um documento muito bom que dá tudo assim, metragem mínima de todos os ambientes e tal. E o que a gente estava conversando assim, que acho que é legal começar a falar da história, né, dos estádios. Então, esse primeiro estádio, né, do Noroeste, que é o famoso estádio do incêndio, que ele vai ser de 35 a 58. E aí, em 58, tem, né, o incêndio no jogo contra São Paulo. Só que eu acho que a história mais legal desse estádio, assim, que eu achei pesquisando, é que foi uma das vezes que mostrou
a força do Noroeste e a ligação entre o Noroeste e a ferrovia, que o Noroeste conquista o acesso no campo para a primeira divisão, só que a federação ela cria uma regra que só iriam ter times na primeira divisão se o estádio tivesse mais de 18 mil, 17 mil lugares, e naquela época o Alfredo de Castilho, o antigo, tinha 15 mil, assim. E a final deveria ser disputada num estádio com tantos. Não vou lembrar o número certinho, mas era isso, assim. Tinha que aumentar quase 2, 3 mil lugares no estádio, porque, assim, depois todo mundo sabia que porque a Ferroviária tinha um estádio com essa capacidade. Então era tudo para passar esse acesso do Noroeste para a Ferroviária. Só que aí o Lutz, que era o presidente da ferrovia, que é quem vai encabeçar o projeto do Novo Alfredão, ele dá um jeito assim, ele coloca vários funcionários da ferrovia que não tinham ligação com o Noroeste, ele dá um jeito assim de colocar para trabalhar no estádio. Então teve todo ali um giro assim para colocar esse pessoal e deu certo, assim, 2, 3 semanas eles conseguiram aumentar 3 mil lugares no Alfredão para conseguir esse acesso. Então é uma história que eu achei muito legal, assim, que tentaram tirar o acesso do Noroeste, mas por causa do estádio, mas deu certo. E aí já era um plano, principalmente do Lutz, de fazer esse novo estádio. Mas como já tinha um estádio funcionando naquela época, então era um sonho, assim. Só que com o incêndio surge, então, a necessidade do Noroeste ter uma nova casa. E aí, se não me engano, é uma doação o terreno hoje, da própria família Pacífico, pelo que eu levantei. Então, o terreno assim, é uma doação, e aí foi tudo caminhando para isso. E aí é chamado o arquiteto, o Ícaro de Castro Melo, que ele é o mesmo arquiteto que projetou o ginásio de Ibirapuera, a reforma do Mané Garrincha em Brasília é dele também. Então ele é um arquiteto muito famoso e principalmente na arquitetura esportiva, assim. Acho que ele é um dos grandes nomes da arquitetura esportiva no Brasil e ele é chamado, né, para fazer. Rafinha, Oi, pode falar. só vou te interromper porque você falou do arquiteto, né? O Ícaro, como que é? Ícaro de Melo, como que é? Ícaro de Castro Melo. Ícaro de Castro Melo. Então eu vou pôr aqui, pode pôr agora a Pode? planta que tá aí, Pode. então, a planta do Norusca, eu vou até tirar aqui para deixar, tem o nome dele ali em cima, e aí você pode falar mais que você que é o dono da informação aqui. Perfeito. E aí ele vai fazer esse projeto e Bauru, por conta desse projeto, mesmo que não tenha sido executado, ela vai ser uma das cidades assim mais famosas na época do modernismo, da arquitetura no interior de São Paulo, pelo projeto também que teve na prefeitura, mas que também não foi executado 100%, mas lá foi bem mais. E aí tem esse projeto pro Alfredo de Castilho, não só, né, para o estádio, mas todo um complexo. E era um projeto muito ambicioso, assim. Então, a arquibancada, assim, depois dá para ver se na maquete, ela lembra muito o Mineirão, o entorno, assim, mas ele acaba não sendo executado, né, o estádio dessa forma. Era para ter espaços embaixo da arquibancada e tal, mas o que mais prejudicou esse projeto foi muitas trocas na liderança da ferrovia, que era quem estava realmente encabeçando isso. Então o Lutz, que era ali quem mais tinha esse sonho, ele saiu e voltou 3 vezes durante esse processo, assim. E aí acabou que esse projeto ele foi assim, teve um novo estádio, mas com muitos cortes de gastos. Então, nesse projeto aqui dá para ver que era para ter realmente um clube assim, tinha 4 quadras de tênis, um ginásio ali para o tênis, as piscinas que o Noroeste teve por muito tempo, né, as piscinas no Alfredão, mas era para ter realmente um complexo esportivo para as piscinas, com arquibancada, estande de tiro. O clube, o que ainda hoje tem, na verdade agora não sei mais se ainda está lá, eu acho que acabou sendo demolido, né, por causa da reforma para o CT, que era o refeitório ali, aquele prédio que eu sempre achei lindo, mas aquele prédio, na verdade, ele era para ser a portaria desse
clube social ali, dessa parte do tênis, das piscinas, ele foi construído, mas acabou que teve a sua função alterada, né? Porque essa parte das piscinas, das quadras, até teve por uma época, mas acabou não sendo mais utilizado. Mas é um prédio que eu sempre achei muito bonito, mas acabou sendo mudado. E o que foi realmente construído 100% igual ao projeto foi a panela de pressão. Então, é a única coisa que realmente seguiu 100%. Era para ter mais bilheterias. E também o pórtico de entrada, né, que eu acho lindo também. A entrada principal lá foi mantida, como no projeto, mas era para ter mais delas, era para ter 4 bilheterias. Então, era realmente um estádio muito grande, muito caro, óbvio. Então, acabou tendo esses cortes de gastos. E aí, isso, então, a panela de pressão ter sido executada como no projeto original é o porquê, até respondendo uma pergunta que fizeram, acho que no Facebook, que é muito legal o projeto, mas e a panela de pressão? Como que fica? E então, no meu projeto, eu quis manter a panela de pressão, claro, revitalizando ela, deixando ela bonitinha e tal, mas como no projeto dele. Então, respeitando esse projeto, eu não quis mexer na panela de pressão, quis manter ela ali, mas e realmente como ela foi projetada. Então, essa é uma história que eu acho muito legal, de como seria, né, o Alfredão. Realmente muito pouco ali foi feito de como ele era para ser, mas o desenho principal, assim, dá para ver que foi seguido, assim, a espacialização, onde era para ser cada coisa, mas acabou não sendo. Assim, o stand de tiro, eu acho que nunca chegou a ter algo parecido assim no projeto, na execução. Não, e é uma. Eu mesmo nunca tinha visto, né? Vou até tirar aqui essa maquete. E é muito legal, né? Você vê oh, meu Deus, olha o ruim com tecnologia. E é muito legal. O Noroeste seria de fato um clube, né? A gente sabe que o Noroeste era um clube e tinha baile de primavera, tinha. Até coloquei a foto da piscina, uma foto muito icônica do Noroeste, né? Essa da piscina. E ali atrás está escrito ginástica todos os dias, né? Tinha então ali a parte de ginástica, tinha a sua sede social, né? Muito parecido mais ou menos com a ideia do BAC, né? O BAC tinha um grande clube, né, na cidade. Só que aí era uma questão também, como que eu posso dizer? Uma questão até social da cidade. Né? O BAC era o grande clube de elite, o Noroeste era o clube dos ferroviários. Né? Então também o Noroeste sempre carregou muito esse peso mais popular dentro da cidade. Né? Inclusive você foi me contando a história de 58 do incêndio, né? Da necessidade que o clube teve de criar uma arquibancada improvisada ali com a ajuda da população, né, em 54, foi a população que ajudou o Noroeste a disputar a primeira divisão, construindo essa arquibancada, e 4 anos depois essa arquibancada pegou fogo por uma bituca de cigarro, né, num jogo contra o São Paulo, era um jogo grande, o Brasil tinha acabado de ser tricampeão mundial lá na Suécia, aliás, ser campeão mundial da Copa, né, da Suécia, primeira vez, e tinham 3 jogadores daquele elenco, não vou citar os nomes porque eu não sei, que jogavam no São Paulo. E aí era uma grande festa, né? Para a cidade receber 3 campeões mundiais, receber um time grande. E o Noroeste ali acabou, infelizmente, tendo esse incêndio no seu estádio, que também se chamava Alfredo de Castilho. É um fato muito curioso, né? Do Alfredão. O Noroeste teve 2 Alfredos de Castilho. E esse jogo acabou sendo finalizado no estádio do BAC. Se eu não me engano, era Antônio Garcia, em 58 também. Né? Então é muito louco assim essas histórias e como a gente vai ligando algumas peças a outras, mas muito fera assim. Então eu vou tirar essa daqui porque eu tenho uma pergunta para você e na verdade é uma opinião que eu quero sua, tá? Vamos lá. O que eu mais vejo dentro, eu sempre estou ali na arquibancada, nas redes sociais, vendo, lendo, escutando a opinião dos torcedores. E acho que de forma unânime, os torcedores sempre falam da necessidade, ou pelo menos do desejo, da arquibancada ser mais próxima ao gramado. Né? É algo assim, acho que unânime entre os torcedores do Noroeste.
É plausível? Não é plausível? Faz sentido? Não faz sentido? Você, como um arquiteto, como você vê esse desejo do torcedor noroestino? Cara, eu acho que é plausível. Vai acabar assim, não é algo tão fácil de fazer, mas já teve uma pequena aproximação, já muito pequena mesmo, mas teve um pouco nessa troca do gramado. Já teve, assim, quase imperceptível, mas teve um pouquinho. Mas não sei se. Acho que é o comercial, não lembro qual que é o time que tá, né, já planejando fazer isso, que é um, um cenário semelhante ao do Noroeste, de realmente aproximar. Você até postou, né, no Voz, Eu acho que é imprudente, tá? Que está acontecendo essa isso. implementação. Estive imprudente em 2023. E assim, até foi uma piada que a gente fez na arquibancada, que para você, do final da arquibancada programado, tem que pedir um Uber, porque assim, é muito longe, tá? E lá é muito alto Algo ainda, assim, né, a é arquibancada. gigantesco. Sim. Então, para eles era mais necessário ainda do que para nós, né? Então, e aí tá tendo esse projeto. Eu acho que é algo plausível, eu acho que não tem porquê, assim, porque se a pista de atletismo ali fosse algo que fosse utilizado, como por exemplo no Morumbi, que os sócios, que é possível você correr ali em volta durante os dias que não tem jogos, não tem eventos, sim, acho que beleza você manter a pista ali, se é algo que traz um retorno para o clube, ou que pelo menos é utilizado. Mas hoje a pista de atletismo ali do Noroeste é algo realmente que não é usado para quase nada, assim. Então, não tem. Eu acho que seria muito bom. Talvez a questão ali dos camarotes, dos vestiários, toda essa questão seja uma coisa que impeça atualmente, né? Porque afastaria daquele outro lado, né, do campo. Mas eu acho que seria muito bom, assim. Eu, como frequentador de arquibancada ali também, é algo que eu sempre quis, assim, desde pequeno. Também sempre vejo todo mundo comentando. Eu acho que a primeira coisa quando se fala de uma reforma do Alfredão é isso, né? Quando se fala de o que poderia mudar no Alfredão, a primeira coisa é isso, aproximar o gramado. E então eu não vejo por que não, assim, não tentar. E agora uma dúvida aqui, na verdade, vamos lá. O Noroeste fez, né, uma apresentação em um evento fechado, faz ali uns 2 meses, 3 meses, e apresentou ali algumas mudanças, né, estruturais mesmo dentro do clube, Uhum. né? A gente teve a reforma esse ano do Alfredão, mas a diretoria do Noroeste apresentou um novo projeto, e aí um projeto que engloba um estádio para a base, um novo alojamento para a base, Uhum. hotel, rooftop, enfim. Você, como arquiteto, gostou? Faria algo diferente? Qual a sua opinião? Uma pessoa um pouco mais. Uma pessoa mais qualificada para falar sobre isso. Cara, eu gostei muito, assim, algo que eu não estava esperando. Até me falaram, assim, como que se o meu projeto, né, do trabalho, assim, ele é executável, porque agora está com esse novo projeto. E aí eu falei que quando eu comecei eu não sabia, assim, da existência desse projeto, e aí foi meio que sendo junto, assim, então quando eu estava fazendo, assim, minha banca de qualificação, foi quase quando foi anunciado ali o projeto. E eu gostei muito, assim, eu acho que achei muito bonito, muito legal. E é algo que o Noroeste realmente, essa questão dos alojamentos, da base, eu acho que é algo legal, porque quando eu fui visitar, deu para ver que o que tinha ali dos alojamentos, que já não estavam sendo mais utilizados e tal, era muito improvisado, assim. Dá para ver que foi feito depois, lógico, pelas necessidades, e que hoje não estava sendo utilizado. Quando eu fui lá, realmente nenhum jogador da base utilizava quase o alojamento, e porque realmente acho que esse ano teve sub-14, 15, assim, e dá para ver que é um projeto que o Noroeste está tendo de voltar firme com a base, né? Então é algo que vai ser necessário, e eu acho muito legal que o Noroeste faça esse CT, faça todo esse projeto de base próximo ao estádio, não utilizando o campo. Eu acho que isso é uma coisa importante, assim, que até mostra um pouco querendo ou não, um pouco de status, assim, do time ter o seu próprio CT,
não precisar utilizar o Sim. campo do estádio toda vez, mas é próximo ali, então tá tudo ali do lado. Não você pegar um terreno em quase assim a canga para fazer todo esse complexo. O Noroeste tem um terreno gigantesco, assim. São Uhum. quase 100 mil metros quadrados. Então dá para utilizar. E eu acho que eles pensaram num jeito muito legal, um jeito muito. Gostei muito, assim, plasticamente do projeto, achei muito bonito. E muito inteligente, assim, o que estão pensando em fazer. Até me falaram, assim, se tinha me desmotivado, porque eu tava pensando num projeto e apareceu outro e eu não. Eu fiquei muito empolgado, assim, falei, pô, que da hora. Então, tô pensando parecido com eles, assim, sabe? Tô pensando também num projeto e por que não os dois juntos? Porque, se não me engano, no projeto não tem muitas mudanças pro estádio em si, assim. É mais no Sim, entorno. Então, por que não dar uma mesclada nos dois projetos claro. e tal? Acho que seria muito legal. E só uma curiosidade que eu lembrei, que você falou do Noroeste teve dois Alfredo de Castilho, e o nosso atual Alfredo de Castilho, ele não era para ser Alfredo de Castilho. Ele nasceu com outro nome, né? Nasceu como Baldo Medeiros. Então toma. Aí, caramba, essa foto é muito legal. É. Puta, essa eu É, não tinha visto. essa história eu soube esse ano, tá? Você deve saber da história, mas só contextualizando muito rápido, era uma época de regime militar e o Isso, Baldo de Medeiros ele era partidário de João Goulart e aí isso. acabou que, enfim, retiraram o nome e aí voltaram. Teve 4 anos de duração, né, com É, esse nome, mas voltamos para o antigo Alfredão, né? O Alfredo de Castilho, que, como a gente já disse anteriormente, era o nome do antigo estádio, ali mais voltado para o centro ali, e é aí onde é agora o SESI hoje, na Duque. é isso, exatamente ali na Duque, bem próximo, né, na verdade, da É. Vila Pacífico, do Noroeste, ali um pouco mais para baixo, mas é isso. E eu tenho outra foto aqui, não Nossa, quero essa foto eu cometer achei fake muito news, legal. te mando, te mando. Não quero cometer fake news, mas me chegou essa foto e aí é a construção, né? Ali o Uhum. período do começo da construção do Alfredão. Então você consegue ver aqui em cima aquela arena que tinha, que teria, que você falou para o tênis, possivelmente, ela foi, pelo menos começou a ser É, construída ali atrás, né? Então, em é o que eu algum falei assim. momento ela acabou ali não sendo, mas teve em algum momento o início dessa obra. Assim, eu acho que se tivesse continuado com o Lutz à frente da ferrovia, eu acho que o projeto ele seria inteiro feito como o Ícaro previu, assim. Só que como teve essas trocas na liderança e era um sonho dele, e não necessariamente de todos ali dentro da ferrovia, então acabou que foram deixando um pouco de lado, foram cortando gastos, porque a construção começou com ele. Então talvez seja por isso, né? Que foi É tendo isso. esses cortes. E eu vou passar uma última vez aqui, se você quiser ir comentando, mas Claro, eu estou vamos. passando aí a sua Beleza. obra, né? O seu Não, então projeto. vou explicar então um pouco melhor sobre o projeto. Eu acho que a principal coisa do meu projeto foi seguir a inclinação do terreno, né? Então a gente percebe que o terreno ele é inclinado naturalmente e você entra, né, hoje por cima ali na Venceslau Brás e, por exemplo, na arquibancada de visitante que você entra ali pela lateral, você entra já quase por baixo e sobe para as arquibancadas. E eu quis manter isso, eu acho que isso é um grande potencial, na verdade, pode ser uma complicação, seria muito mais fácil planejar um estádio numa área totalmente plana, mas isso cria um potencial de, por exemplo, duas fachadas e dois acessos muito diferentes. Então, mesmo que eles sigam uma linguagem, as tranças assim metálicas são as mesmas, o símbolo do Noroeste, os pilares, é a mesma ideia, só que eu quis seguir tudo igual assim nas fachadas. Então esse espelho d'água, até as árvores são as mesmas, só que a inclinação do terreno, então essa altura aqui, essa entrada,
é a entrada pela Venceslau Braz, né, onde é hoje a entrada principal, e essa é pelo Antônio Souto ali. Então, quase ali pela panela de pressão, assim. Então, aqui teria uma grande praça que você subiria para esse estádio. Então, dá para ver que a altura dos pilares, assim, é diferente por causa disso, porque, na verdade, é o terreno que está inclinado. Então, o estádio, ele está nesse terreno. E aí, por um lado, aqui pela Venceslau Braz, você já vai entrar direto nas arquibancadas, e pelo outro, você entra por essa continuação da praça pública, que é onde vai estar as lojas, museu, restaurante, sala multiuso, auditório, é isso aí mesmo. Então, aqui ele é totalmente permeável, porque a minha ideia era fazer uma arena viva, assim, então não que só fosse utilizado em dias de jogos, em dias de show, mas que realmente todo dia você pudesse fazer alguma coisa ali, porque a praça ali na frente ela foi feita para isso, assim. Então, o museu funcionaria todos os dias, a loja, os restaurantes. Então, essa parte de baixo, ela é realmente toda pública. E aí, lá para a parte de trás, vai ter a parte mais fechada, que é onde vai ter os vestiários, onde vai chegar, né, os times, mas então esse andar seria público, assim. E aí ele teria, chegando por aqui, vai ter um segundo andar intermediário, que vai ser onde vai ter os banheiros, essas partes mais fechadas, que aí sim você só vai conseguir acessar estando ali com o seu ingresso na mão. Nessa foto dá para ver bem esse acesso ao estacionamento subterrâneo, que é um estacionamento mais técnico, mas também o estádio ele contaria com um edifício garagem, que é bem parecido com o que tem no Allianz Parque, com capacidade ali para 500 veículos. Então, não seria algo ali que conflitaria assim, com essa visão do estádio. Ele seria colocado onde era o ginásio ali do tênis, no projeto de Ricardo de Castro Melo, seria o meu edifício garagem. Eu vou te mandar depois uma foto legal que é tipo um mapinha assim, do meu projeto. Então tá onde é cada coisa. E aí, eu vi, na verdade, a garagem, né? Eu não salvei a foto, estava procurando aqui, mas eu acabei não salvando para fazer o post lá no Instagram. Mas, de qualquer forma, coloquei essa também, que é muito legal, essa parte, né? Mais social ali também, que é bem bacana. Essa parte eu pensei muito por isso, assim, eu não querer que o estádio fosse algo só para os dias de jogos. Então, essa parte, ela tá sempre aberta, assim. E aí que sim, né, o nível de acesso aos gramados. E eu não quis fazer os acessos das arquibancadas pelo meio da arquibancada. Não que eu sou contra isso, eu acho legal. Mas é que, para mim, chegar no Filho de Castilha, chegar por cima, ver o campo de cima e aí descer para a arquibancada. Assim, essa é a visão que eu tenho desde que eu frequento, sei lá com quantos anos, isso foi algo que eu quis manter. E para todos os lados, assim, que você chegasse. Então você chega por cima e desce para as arquibancadas, e aí, então, e aí aqui em cima assim é muito limpo essa circulação, mesmo que vai ter assim alambrados para separar a torcida, mas você consegue caminhar por todo esse anel assim em volta. Então isso foi algo que eu trouxe. Os telões, eu acho que é algo que é legal, né? Assim que tem que ter. Na verdade, até uma obrigação de pelo menos ter um placar eletrônico para os times de primeira divisão de Campeonato Paulista. Isso agora é obrigatório. Então tem que ter um placar eletrônico e já que vai ter um placar eletrônico que tenha telão, né? Então é isso. Coloquei só um adendo sobre o anel. Cara, eu não tinha reparado, tá? Isso que você falou que dá para contornar o estádio, enfim. O Morumbi mesmo você consegue fazer um contorno ali embaixo, né, no anel. E é uma tradição que eu acho muito legal no Noroeste, tá? Eu, pelo menos, quando chego, eu sempre vou para a esquerda, ali no Gol dos Eucaliptos, eu e minha família. E a gente sempre torce para que no primeiro tempo o Noroeste ataque para o Gol dos Eucaliptos, para justamente no intervalo a gente acompanhe o ataque. Isso é uma parada até cultural, tipo, a gente não pensa muito, só faz. Não, isso é muito noroeste, né? Eu lembro quando eu levei minha namorada a primeira vez, ela é de Campinas, e ela foi num jogo comigo, e ela achou esquisito isso de mudar de lado, assim. Tava acabando esse primeiro tempo, eu falei, não, levanta que a gente vai mudar de lado. Eu, ué, mas aqui tava bom. Eu falei, não, vai mudar o ataque. Então, eu acho que é muito... isso. Tá se perdendo um pouco isso, né? Por essa questão de
de ter agora os ingressos com o setor marcado e tal, mas quando eu pensei realmente, assim, teoricamente eu não sei se isso daria hoje em dia para fazer por causa disso, de ter os setores definidos e tal, mas a primeira ideia que eu tive dessa circulação livre foi pensando um pouco nisso mesmo, porque também é algo muito marcante para mim, essa troca seguindo o ataque, assim, então, por que não? Acho que para todo torcedor médio, né, do Noroeste ali, sempre, uma vez na vida já fez essa troca, pelo menos, É, não tenho é, dúvida disso, né? E agora eu vou pôr aqui uma parte mais interna, né? Uma uhum, parte aqui é camarote, certo? isso. E aí, os camarotes foi algo que eu pensei. Ao todo, são 18 camarotes que vão ter no estádio. E são dois edifícios, assim. Então, nesse nível A2, né, que eu chamei, que é o nível de acesso às arquibancadas, você chega ali pelo. Você vai entrar nesse camarote pelo andar intermediário. Então, vai ter um espaço ali que você não vai entrar pelo mesmo nível da arquibancada. Você entra meio que por baixo, assim, nele. E aí, então, de um lado, são dois andares de camarote, com essa varanda, assim, como se fosse uma arquibancada também para os camarotes, isso em cima e embaixo. E do outro lado, seriam os camarotes mais privativos, porque para você acessar ele, é na parte que vai estar a entrada da imprensa, a entrada dos times. Então, seriam esses camarotes mais para diretoria, para convidados, não esses camarotes comerciais, assim. E aí, nesse andar de cima dos camarotes da diretoria, seriam as cabines de imprensa. E aí, os camarotes Eu eu. tô colocando. Ah, legal. Então aqui, isso. Aí tem. Eu fiz o mínimo que a federação pede, se não me engano. São duas cabines para TV e uma para rádio. E aí, no meu. Eles têm quatro cabines para TV, duas maiores, com capacidade ali para quatro pessoas na transmissão, duas para três e também duas para rádio. E aí tem um espaço, assim, meio que uma sala de imprensa ali também. E aí na frente de cada uma dessas cabines também tem a tribuna, né, da imprensa escrita. Tá, eu tô colocando aqui mais uma, porque demanda, tá? Só posso colocar 10 fotos por vez, e aí agora eu tô. É a última aqui que eu vou pôr. Não sei se é essa o certo, mas você fala pra gente aí. Calma aí. Essa daqui, ó. Isso. Essas são as cabines de rádio, que são menores um pouco, assim, para duas pessoas. E aí na frente, não sei se você consegue perceber, tem essa janela e um pouco na frente tem um pouco mais baixo ali umas cadeiras. Então essa é como seguindo a mesma lógica da arquibancada para os camarotes, que é um pouco mais baixa das cadeiras, tem essa mesa, tudo, esse aparato para a imprensa escrita ali, ficar para a tribuna de imprensa ficar escrevendo ali durante o jogo. Calma aí, que tem mais uma foto aqui que achei bem legal também, que vou Pode colocar colocar pra aqui. gente ver. Que acho que é da questão mais da diretoria que você falou, que é uma salinha mais privativa, que é essa Uhum. daqui, ó. Coloquei. É, isso é o espaço de acesso, né? Então, tanto ali para aquela parte da diretoria tem uma quase igual, mas essa é uma parte para a imprensa mesmo. Então, é o local de acesso ali para a tribuna, né? Então, dá para ver ali nessa parte de fora, mas também então meio que uma área de convivência para a imprensa, também um espaço ali que dá para trabalhar. A sala de imprensa tem, na verdade, uma em cada andar, então a principal mesmo, ela tem uma para cada vestiário, que é o que a federação e a FIFA propõem, então a hora de cada vestiário tem a sua sala de imprensa e um espaço ali para cada uma, então lá é o principal, mas coloquei também um espaço assim para realmente não ficar tão longe de você ter que descer 2 andares para chegar lá, então tem esses espaços de apoio. Muito E fera. Muito legal, mano. E assim, a gente vê até repercussão, né? Tanto no sim, Instagram como no Facebook. A galera, assim, tipo, porra, é um sonho, né? é, Galera comentando, galera, tipo, visualizando, conseguindo enxergar ali, né? O Alfredão dessa maneira, por que não? Né? A gente viu alguns casos no interior, eu sei até que você tomou como referência, mas a própria Fonte Luminosa, né? uhum, É um caso de um estádio com essas características,
O próprio Mirassol fez outro tipo de reforma, mas fez uma reforma significativa lá no Maião esse ano. Então a gente vê um potencial muito grande, né? Agora o estádio lá de Prudentão também sendo reformado. Enfim, acho que tem tudo para quem sabe no futuro a gente ter esse projeto saindo do papel, né? Se não for o seu, mas que seja um projeto também Sim, sério com e que certeza. possa transformar o Alfredão em, de fato, uma arena multiuso, né? Bauru é uma cidade muito grande, né? É a grande da região, né? É a cidade onde as pessoas vão procurar lazer também, né? Então, além do Exatamente. futebol, dá para ter show, dá para ter eventos mesmo, né? Feiras, etc. Eu estive lá no Pacaembu agora faz 3 semanas e tem todo espaço novo ali. Assim, vamos lá. Apesar de muito triste algumas coisas que aconteceram no Pacaembu, né? Falando, mas tem um espaço muito legal de eventos, por exemplo, embaixo da Uhum. arquibancada. Né? Então é justamente lá onde foi o lançamento do Paulistão desse ano. Então existem possibilidades, né, para o Noroeste ter aí como exemplo. Então é isso. Gostei muito da conversa, gostei muito do projeto, da apresentação. E pode passar suas considerações finais, seu Instagram para quem quiser ver as fotos do projeto. E um prazer receber você, Rafinha, muito legal. E que você tenha, a partir de agora, uma jornada de muito sucesso dentro da sua área de atuação. Tá só começando e que venham só grandes notícias aí para sua vida. Pô, muito obrigado, Guta. Como eu falei, é um prazer estar aqui. Eu acompanho o Voz Noroestina, acho que desde a criação da página. E, cara, como você falou, assim, é um sonho. E isso foi até engraçado, assim, que antes de apresentar, né, de fato, assim, a apresentação final, eu tive 2 apresentações, só para o meu orientador e ali para minha outra pessoa da banca. E eles falaram as 2 vezes, assim, tenta diminuir um pouco a paixão que você está falando, assim. É muito legal que você goste tanto do seu trabalho, que você goste tanto do que você está falando, mas ainda é um trabalho técnico. Então, foca mais no que você tem que falar, porque eu ia falar da história do Noroeste e na banca assim, qualificatória eu tinha 20 minutos para falar e eu falei 10 do projeto e 10 da história, quase. Então ele falou, foca mais. Então era realmente isso, assim, eu ia me empolgando muito. E foi isso, assim, acho que eu queria fazer mais, eu tive que me podar um pouco de até onde eu consigo ir, porque é um projeto muito grande, assim, só o estádio são 28 mil metros quadrados, para uma pessoa só fazer isso em 4, 3 meses, né, que não tive o ano inteiro, assim, então o primeiro semestre, ele foi mais voltado para essa parte histórica, de levantamento, e aí depois, nesse segundo semestre, que eu fiz realmente o projeto. Então, uma pessoa só fazer um projeto de 28 mil metros quadrados em 3 meses é muito pouco tempo. Então, eu não ia conseguir Sim. detalhar tudo, não ia conseguir fazer tudo. Então, só que eu querendo fazer, assim, botar o meu sonho ali, eu não queria parar de fazer nada, né? Então, realmente isso que você falou, é o sonho de, principalmente acho que o meu, de estar fazendo isso. E é muito legal, assim, quando a gente postou ali, ver que tantas pessoas estão gostando do projeto, que tantas pessoas também têm esse sonho e vamos ver, né, quem sabe um dia, não, como você falou, não o meu, mas de alguém, quem sabe, mesmo não sendo meu projeto, eu possa ter uma participação ali de alguma Sim. forma. Mas é isso, agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz com essas participações que eu estou tendo no Voz Noroestina. E muito, muito feliz mesmo aí. Muito obrigado. Boa, e eu vejo muito que as coisas se misturam, tá? Você falando ali da questão, beleza, existe a parte técnica e ela é necessária, beleza. Mas você colocar o anel é um detalhe de torcedor, né? É um detalhe que só quem é torcedor de fato sabe. A minha conclusão da pós-graduação, lá em 2015, quando eu me formei em marketing esportivo, me pós-graduei, eu tinha como tema criar uma web TV do Noroeste, né? Uhum. Eu também levei o meu lado torcedor para fazer a parte técnica da faculdade, né? E aí hoje, beleza, não trabalho no clube, trabalhei anos depois, mas hoje não trabalho no clube, mas tenho não uma web TV, mas estou aqui
fazendo um conteúdo pro YouTube sobre o Noroeste, né? Não é minha fonte de renda hoje, mas serviu de alguma forma para me inspirar hoje ter a voz noroestina, né? Então, de certa forma, a gente entende essa questão. É difícil controlar a paixão nesse momento. Rafinha, muito legal. Tamo junto. Espero que você participe mais vezes no Voz Noroestina ano que vem. Vamos pensar em alguns quadros. Muito legal aquele seu conto comercial com a namorada. E é isso, mano. Tamo junto e parabéns aí novamente pelo trabalho. Obrigado, Guto. E espero te encontrar no que vem num jogo. Finalmente, né? Nunca nos Fechou, mano. vimos. Com certeza. Com certeza estarei em Bauru e com certeza estarei nos jogos fora de casa também. Fechou, irmão. Tamo junto. Obrigado, Valeu. mano. Tamo junto.